Então, o que é o ciclo ou circunferência trigonométrica? Bom, vamos lá, lendo aí, ó. Denomina-se circunferência trigonométrica a circunferência orientada de centro na origem do sistema de coordenadas cartesianas ortogonais, cujo raio tem uma unidade de comprimento e na qual o sentido positivo é o sentido anti-horário. Bom, vamos lá então resumir isso aqui. Ó. O que é uma circunferência trigonométrica? Nada mais é do que uma circunferência em que o centro dela é a origem do sistema de coordenadas cartesiano, ou seja, a origem do plano cartesiano, né? O ponto 0 e 0 aqui. Ó. O raio dessa circunferência trigonométrica é uma unidade de comprimento, né? Que pode ser 1 metro, 1 centímetro, é 1. O raio é 1, ó, o raio da circunferência. E ela tem o sentido positivo no sentido anti-horário. Ela é uma circunferência orientada. O que é uma circunferência orientada? Uma circunferência orientada é uma circunferência que tem um sentido digamos, deslocamento. Ó. O início da circunferência é esse ponto A aqui. Ó, esse ponto A é o início da circunferência. Então, o sentido positivo é o anti-horário. Então, se eu pegar aqui no ponto A e caminhar aqui para um ponto que esteja, por exemplo, aqui, eu estou caminhando no sentido positivo da circunferência. Então, o tamanho desse arco aqui, ó, observe que ele descreveu um arco, não é isso? Ó? Formou um arco. Ó. O tamanho desse arco vai ser positivo. Por exemplo, eu andei aqui 0, alguma coisa, né? Então, eu andei no sentido positivo. Agora, se eu caminhar para cá, para esse outro lado, ó, então eu vou formar um arco de comprimento negativo. Ok? Tranquilo? Aí, olha só. Obviamente, pelo fato de ser uma circunferência, né, ela tem sentido orientado. Ah, sim, só um detalhe. Deixa eu falar aqui para vocês um detalhe. O raio da circunferência é 1. Ó. Então, se eu pegar aqui, ó, do centro até aqui, esse segmento aqui é o raio. Então, o comprimento dele é 1. Não é isso? Daqui do centro até esse ponto B marcado aqui, ó, até esse ponto B. Qual vai ser o comprimento? O comprimento é 1, porque o raio dessa circunferência é 1. Certo? Aí, olha só. Se o raio é 1, então observe que esse ponto A aqui, ó, ele é o início da circunferência. Né? O início da circunferência. Lembrando que a origem do plano cartesiano é aqui, ou seja, aqui é o ponto 0 e 0. Então aqui o ponto A é o início da circunferência. Então, quais são as coordenadas do ponto A nesse plano cartesiano aqui? Quais são as coordenadas do ponto A? Porque todo ponto, nós sabemos, ele tem um x e um y, não é isso? Lembrando lá do primeiro ano, quando a gente foi escrever um gráfico de uma função, a gente via no plano cartesiano, um ponto ele tem coordenadas, ele tem uma abscissa e uma ordenada. Quanto vale o x desse ponto A aqui? Ó? Observe que ele está em cima do eixo x. Isso, ele está em cima do eixo x, então o x dele é 1. E o y dele é quanto? Se ele está em cima do eixo x, o seu y é 0. Então ele é o ponto 1 e 0. Se eu olhar para o ponto B é o quê? Qual é o x do ponto B? Ó? O x dele é 0. Já o y é quanto? Ó, ele está em cima do eixo y aqui. Bem aqui, se o raio é 1, quer dizer que daqui para cá é 1, o y dele é 1. Aí esse ponto aqui, a linha, que é como se fosse o espelho do ponto A, né? Ó? Porque se o raio é 1, aqui vai ser 1, aqui vai ser menos 1, né? É como se fosse o espelho do ponto A. Então, a linha, o x dele já é para o lado esquerdo, então significa que é menos 1. E o y é 0. E esse ponto B', que é como se fosse o espelho do ponto B lá em cima, deixa eu apagar aqui, tem coordenadas o quê? O x dele é 0 e o y é menos 1. Certo? Bom, lembrando que esses são os pontos que estão sobre as extremidades da circunferência, né? Aqui, ó, nesses que marcam alguns arcos importantes. Vamos verificar aqui, vamos estudar essa circunferência direitinho. Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa. Vamos lá, olha só.
Se eu caminhar por cima dessa circunferência, imagine que eu estou caminhando por cima dela. Ó, e parei num ponto qualquer aqui. Parei aqui nesse ponto. Vou escrever aqui de vermelho a trajetória que nós fizemos aqui por cima dessa circunferência. Espera aí. Vamos lá, vamos fazer a trajetória aqui, ó. Foi pior agora. Tá aí. Essa trajetória descreveu o que dessa circunferência? Vou marcar aqui como um ponto P. Isso aqui é o que? Um arco. Não é isso? Um arco. Exatamente, um arco. Vou botar aqui arco AP. Eu chamei de ponto P. Eu poderia parar bem aqui também, poderia parar bem aqui. De qualquer forma, ele ia descrever um arco, né? Lembrando que o sentido positivo é o sentido anti-horário, por isso que eu caminhei no sentido anti-horário. Mas vamos ver no sentido horário. Se eu caminhar no sentido horário, vamos lá, vamos para o sentido horário. Mesma coisa. Vou botar aqui um ponto P'. Vou botar ponto Q para diferenciar. Ponto Q. Eu tenho outro arco, concorda comigo? Ficou não, né? Pra mim aqui ficou bom, mas acho que pra vocês assistindo deve ficar ruim mesmo. Vou botar de verdinho aqui. Cor do Palmeiras. Falando nisso, Júlio César tá feliz, né? O Flamengo ganhou a primeira. Ou a primeira não. Ah, é verdade, ó. Era o Emanuel que ficava com o negócio de Flamengo na sala. Vamos lá. O arco AQ, certo? Nós temos dois arcos. Aqui, ó, o arco AP e o arco AQ, correto? Bom, se eu analisar aqui, esse arco AP vai ter um seu comprimento, né? Ó, comprimento L. Não é isso? Vai dar um tamanho lá de arco, que eu não sei. Imagine, pode dar, na verdade dá para saber aqui, mas depois nós vamos entrar mais a fundo nesse detalhe. O arco aqui vai ter outro valor de um comprimento, né? Eu vou chamar de L2, esse aqui de L1, certo? Bom, como o arco AP está andando no sentido horário, então quer dizer que o seu valor vai ser positivo, ou seja, ele vai ser maior que zero. Já o comprimento do arco AQ no sentido horário, ou seja, no sentido negativo, ele é menor que zero. Por exemplo, eu tenho que considerar o seguinte, ó. Se eu caminhei aqui 0,3, então eu tenho que considerar que é menos 0,3, porque foi no sentido horário. Agora, se for no sentido anti-horário, eu considero o valor positivo. Correto? Beleza? Professor. Beleza. Se eu partir do ponto A', sentido anti-horário, como é que vai ficar? Bom, aí nesse caso, o arco ele não é medido aqui, ó. No sentido A', parei bem aqui. Pá, né? Tá aqui P'. Não, eu vou colocar o seguinte, eu vou colocar bem simétrico ao ponto P, só para vocês observarem, ó, bem simétrico aqui ao ponto P. Ó. Bom, vocês concordam comigo que o ponto, o arco A'P' é do mesmo tamanho que o arco AP? Sim. Não é? Ó? São dois arcos do mesmo tamanho. Mas espera aí, se eu for analisar o ângulo central associado aqui, ó, vai ter uma diferença. Além disso, se eu for considerar as coordenadas do ponto P', são diferentes das coordenadas do ponto P, não é isso? Então é por isso que na circunferência trigonométrica nós determinamos uma origem. Qual é a origem da circunferência que eu acabei de falar para vocês? A origem dessa circunferência é em qual ponto? No ponto A. Então eu sempre tenho que medir qualquer arco que esteja sobre essa circunferência partindo do ponto A. Então se eu quero um arco associado, certo? Então, se eu desenhar simplesmente um ponto aqui, ó, em cima, eu tenho que considerar sempre que esse ponto ele representa o arco que vai do ponto A até esse ponto. Entenderam aí? Qualquer ponto que esteja sobre a circunferência, o arco associado a esse ponto é o arco que vai do ponto A até esse ponto. Ó, então, qual é o arco associado a esse ponto P'? O arco que vai daqui até o ponto P' lá. Ó. Vou colocar lá. Ó. Então, esse é o arco a ser considerado
por esse ponto, certo? Ok? Então, todo ponto sobre a circunferência trigonométrica, ele está associado a um arco. Um arco que começa no ponto A e vai até esse ponto lá. Então, se eu vou limpar essa circunferência, está aqui. A circunferência trigonométrica, né? Então, onde é a origem dessa circunferência? Bem aqui, ó. Eu sei que aqui é a origem da circunferência trigonométrica, ou seja, do ciclo trigonométrico. Essa é a origem. Aí, quando eu quiser um determinado arco, basta eu desenhar o ponto do arco. Ó. Eu vou desenhar um ponto bem aqui. Ó. Esse ponto, ele está associado a um determinado arco. Que arco é? Esse bem daqui, ó, que vai do ponto A, desse início aqui, até esse ponto. Então, esse ponto, ele representa... Droga. Cliquei na borracha sem querer. Ó. Esse ponto, ele representa esse arco aqui. Ok, galera? Então, eu não preciso desenhar o arco, eu só preciso escrever o ponto. Porque, obviamente, já está subentendido que esse ponto é o ponto que representa... Está apagando. Esse arco aqui, certo? Além disso, observe uma coisa. Oxente, essa tinta ficou maluca, ó. Só para sair aqui. Além disso, bom, olha só, se eu escrever aqui um determinado ponto P, que ainda está aqui, ó. O arco AP, obviamente, forma o seu ângulo central, não é isso? Lembra que todo arco, ó, se eu descrever aqui o raio, aqui é o raio da circunferência, aqui também é o raio da circunferência, não é isso? Então, no centro aqui, ele vai ter o seu ângulo central. Ó. E esse ângulo é a medida angular desse arco aqui, ó. Correto? Entendido? Então, se eu tenho um ponto bem aqui desse lado, ó, ponto P', qual vai ser o ângulo associado, o ângulo central desse ponto P'? O ângulo central vai ser aqui, ó. Ó, eu faço o raio da circunferência e o ângulo central é esse ângulo que vem do ponto A até ele. Ó. Então, eu tenho que fazer assim, ó. O ângulo é esse, ó. Esse que é o ângulo associado a esse ponto P', ok? Professor, mas e aí quando caminha no sentido horário, não é negativo? Ó, bem aqui naquele ponto Q que a gente caminhou agora há pouco. Ó. É negativo, né? O ângulo central associado a ele ó, está aqui. Ó. O ângulo central. Mas para efeitos de cálculo, na verdade, esse ponto ele representa que ângulo da circunferência trigonométrica no sentido normal dela? Ele representa esse ângulo aqui, ó, porque o sentido é esse. O sentido de percorrer. Ó. Então, na verdade, ele representa esse ângulo aqui, ó. Entendido? Então, o ponto P ele representa essa volta daqui, ó. Sempre você começa daqui. Ó. Aqui eu tenho uma volta o quê? Completa. Aqui eu tenho quantos graus? 360. Exatamente, uma volta completa 360 graus. Vamos lá então, vamos agora observar alguns detalhes nessa circunferência trigonométrica. Eu vou marcar aqui dois pontos, ó, aquele ponto, esse ponto aqui, ponto A e o ponto B. O ponto B aí, galera, representa o arco de quantos graus? 90. Exatamente, ó. Aí, galera, vocês estão entendendo, gostei. Ó, observe que do ponto A até o ponto B, ó, ele descreve esse arco, que é exatamente esse aqui, ó. Né? Essa primeira parte aqui inteira da circunferência, não é isso? O arco de 90 graus. Certo? Aquele ponto A'. O ponto A'. O ponto A' representa um arco de quantos graus? 180. Exatamente. 180 graus, ó. Que é daqui, eu vou fazer de outra cor para poder diferenciar. Fazer o verdinho. Ó. Esse arco aqui, 180 graus. Basta a gente ver também que são 2 de 90, né? É óbvio que, quando eu tenho esse ponto, eu tenho que considerar do ponto A até ele. Mas se por um acaso eu fosse imaginar só do ponto B
até o ponto A', do ponto B até o ponto A'. Eu teria um arco de 90, né? Isolado. Então, do ponto A até o ponto A', eu tenho dois arcos de 90, que dá um de 180. Ok? Aqui no ponto B', esse ponto B', ele representa o arco de quantos graus? 270 graus. E o ponto A representa o arco de 360. Observe que tanto o 0 grau como 360 graus estão todos no ponto A, certo? Lembrando que o arco, o ponto eu associo ao arco, mas lembrando que o arco é essa parte toda, inteira. O ponto em si tem as coordenadas, né? Nós não temos que confundir valor do ângulo com o valor das coordenadas do ponto, né? Quais são as coordenadas do ponto A? O ponto A tem as coordenadas 1 e 0. O ponto B tem as coordenadas 0 e 1. O ponto A' tem as coordenadas menos 1 e 0. E o ponto B' tem as coordenadas 0 e menos 1. Certo? Certo. Uma curiosidade aqui, ó. Vou fazer uma curiosidade aqui com vocês. Se eu tiver um ponto bem aqui, ó, no plano cartesiano, vou colocar o ponto C. Esse ponto C, ele representa algum arco do ciclo trigonométrico? Não, porque ele não está na circunferência. Ele não está na circunferência, então ele não vai formar um arco com o ponto A, certo? Só se traçar essa circunferência desse. Mas aí o ciclo trigonométrico em si é essa circunferência de raio 1, né? De raio 1. Então, se eu tenho um raio 1, ele não está dentro do ciclo trigonométrico, certo? Agora, o que é curioso aí? Porque mais na frente nós vamos precisar desses valores internos aqui, ó, a circunferência, de pontos que sejam internos à circunferência, para poder descobrir o seno, cosseno e tangente dos demais ângulos. Daqui a pouco, depois nós vamos ver sobre isso. Talvez, acho que hoje não. Mas uma coisa interessante é ver o seguinte, as coordenadas do ponto C, os valores das coordenadas do ponto C, certo? Quais são? O x dele é o quê? O x dele, observa aqui, se o raio dessa circunferência aqui é 1, significa que esse A', ele chega em menos 1. Um ponto que esteja aqui, ó, pode ter um x abaixo de menos 1? Não. Porque sempre, ó, um ponto que estiver por aqui, ó, sempre o x dele vai estar entre quem? Entre o 0 e o menos 1, não é isso? Um ponto que esteja aqui desse lado direito, ó, esse ponto A, o x dele é quanto? É 1. Significa que um ponto que esteja aqui, o x dele vai estar sempre entre quanto? Entre 0 e 1. Então, os pontos que são internos aqui, ó, o x desses pontos sempre vão variar entre menos 1 e 1. Agora, se eu pegar pontos que fazem parte da circunferência, vamos pegar pontos que fazem parte da circunferência agora para analisar isso. Vou pegar aqui um ponto bem fácil. Esse ponto bem aqui, ó. Eu estou dizendo que ele está dividindo esse arco aqui bem no meio. Ó, divide no meio. Vou chamar aqui de ponto P. Ou seja, esse ponto P, ele representa o arco de quantos graus, galera? 45. Exatamente. Arco de 45 graus. Não é isso? Ele está bem no meio aqui, ó. 45 para cá e 45 para lá. Certo? Então, o ponto P, ele representa o arco de 45 graus. Então, pode dizer bem aqui que nesse ponto P é o arco de 45 graus. Né? Que vai ter o seu comprimento aqui. Agora, se eu perguntar o seguinte, quais são as coordenadas do ponto P? As coordenadas, o x e o y dele. Ó, o x dele vai estar onde? Aqui, não é isso? É isso. E o y dele vai estar aqui.
Aqui eu tenho o y do P. Certo? Beleza. Bom, esse x do ponto P, obviamente, vai ser um valor menor que 1. Não é isso? Por quê? O ponto A é o ponto que o seu x é 1. Então, obviamente, qualquer x que esteja por aqui vai ser menor que o 1 aqui, porque o limite aqui é 1. Se eu pegar um ponto bem aqui, o x dele o quê? Continua sendo menor que 1. Imagina eu rotacionando esse ponto por aqui. Vou pegar aqui o ponto A, vou caminhar aqui. Aqui no eixo x, o x dele sempre vai estar entre o quê? Entre o 0 e o 1, não é isso? Se for aqui nesse outro lado, vou pegar um ponto, vou agora desenhar o ponto. Um ponto bem aqui, O x dele está aqui e o y dele aqui, não é isso? Obviamente, esse x aqui, esse outro x aqui, ele é um ponto que está abaixo de 0, né? O 0 é aqui no meio, ele está abaixo de 0. É menor que 0. Porém, o máximo que ele vai chegar é quanto? Menos 1. Porque esse ponto aqui é menos 1 e 0. Então, qualquer ponto que esteja sobre a circunferência trigonométrica, para pontos pertencentes à circunferência. Se eu for analisar suas coordenadas, o x, obviamente, ele só vai de menos 1 até 1. Ou seja, é 0, alguma coisa, menos 0, alguma coisa sempre. Né? E é por isso que nós vamos tratar sempre de forma fracionária desses números. Ok? A mesma coisa com o y. Se o raio da circunferência é 1, o y aqui, ele só vem de 0 até 1 e de 0 até menos 1. Então, o y também está entre menos 1 e 1. Beleza?